Bom dia. Haja luz hoje, né? Praticamente aí na virada do mês espiritual, né? Hoje à noite tem abertura de portal. Bom, não é assunto de agora. Nós falamos a semana passada sobre a questão do altar e a gente está só iniciando, né? Eu falei sobre dons contaminados, né? E o dom contaminado tem muito a ver com a frequência e o ser que envolve a adoração. Nós temos por hábito acharmos que somente dentro dos templos tem altares. Você tem altar no seu quarto, o leito é chamado de altar. Você tem um altar na sua mesa, aonde você celebra suas refeições, né? É um altar. Você Você tem um altar na sua sala. Então, são altares diferentes, níveis diferentes. Mas você vai na empresa, existe altar. Você vai na faculdade, existe altar, ou altares, né? Porque o ponto de contato entre você e algo sobrenatural é o altar. E o altar ele foi criado para se levar e se deixar uma oferta. Essa oferta é o que nos reaproxima, isso foi estabelecido desde o início. O homem, por ter perdido sua conexão, ele desejou se reaproximar. E Deus mostrou agora que para ele se reaproximar, ele teria que fazer um processo que ia envolver o esforço dele, que ia envolver a vida dele e que ia envolver a gordura dele. Né? Então, quando ele fala de esforço, ele fala de suor. Né? Quando ele fala de vida, ele fala de sangue. Quando ele fala de gordura, né? Gordura, ele fala de unção, de energia. Então, tudo que você faz está envolvido com vida, com energia e com suor. Tudo. E tanto a tua vida, como energia, como suor, ela é envolvida em minutos, em segundos, minutos, hora, dia, semana, meses e ano. E em cima disso existe um calendário, que é o calendário de Deus, que ele marca tempos e estações para que você possa andar, e encontros marcados para que você possa comparecer ao altar, né? E o cabeça do mês é um desses encontros, né? O encontro semanal, o Shabat, é um desses encontros. As festas de luas novas é encontro. As festas bíblicas ou eternas são encontros, Moedim, e por aí vai. Porém, nesses encontros, Deus coloca um elo, um representante dele, para que viva de tempo integral, não parcial, tempo integral, para que tenha disponibilidade de cuidar do bem mais precioso, que é o patrimônio dele. O patrimônio dele é vida, é alma, sabe? E ele veio e enviou o seu filho para resolver a questão de reposicionar este homem que havia se perdido para governar sobre os decaídos, que são os anjos. Então, automaticamente você tem uma batalha espiritual travada e uma guerra por altares. Porque esses seres espirituais vão brigar para te tirar do altar e te levar para outro. E normalmente o que leva a pessoa a buscar direção é alguém que já está cansado ou que está com um problema. O problema dele vai se dar ou na área física, por doença, ou na área emocional, né, por relacionamento, ou na área material. Na maioria das vezes, ele não está nem preocupado com a questão eterna.
Ele se preocupa a curto e médio prazo com aquilo que vai resolver as questões dele aqui, porque ele não olha para a eternidade. E tanto o emocional, como o físico, como o financeiro, vai te envolver vida, sangue e gordura, e que tudo isso vai te apontar para a eternidade. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, porque Deus o fez para que fosse, para que seja eterno. E querendo ou não, você é eterno. Agora, onde você vai passar essa eternidade de desfrute com o eterno Adonai e o de Revavirê ou sem ele? Então, eu preciso estar te orientando sobre isso. Então, hoje, para que o homem possa permanecer desviado, eles pegaram a figura principal, que é o que direciona. Né? E eu estou falando aqui no ofício de profeta. Né? E muitos dizem, até João perdurou o profeta. Até João perdurou o profeta, e ele foi o último profeta, antes do apostólico. Porque quando vem o primeiro apóstolo, que é Jesus, que é Yeshua, ele estabelece ofício de profeta. Está em Efésios, ele deu um para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastor e mestre, com o fim de aperfeiçoamento dos santos. Então tem um objetivo. Então o apóstolo vai trazer fundamento, o profeta vai direcionar, o evangelista vai ganhar, o pastor vai amar e o mestre vai dar o polimento no acabamento dentro do ensino. Os 5 vão trabalhar junto como ofício, não como título. Esqueça o título. Tá? E por que a importância disso? Eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Tá bom? Deixa eu iniciar aqui num texto. Eu botei uma figura aí para vocês. Olha só. Segundo as Reis, segundo as Reis 23, versículo 5. Apóstolo, perdão, está falhando aqui para mim de vez em quando, eu não entendi o capítulo de Segunda Reis. Segundo as Reis 23, versículo 5. Obrigada. Ó, olha aqui. Ó. Destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá haviam nomeado. Então, eram homens que foram levantados, nomeados pelos reis. Para quê? Para queimarem incenso sagrado sobre os altares idólatras das colinas da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Como também os que queimavam o que e aonde? Incenso a Baal, está aqui a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e todo o exército do céu. Aqui está a constelação zodiacal. É cooptada, sujeita a tronos invisíveis que se apresentam como deuses. Esses deuses agora estão por trás dos planetas, dos zodíacos, porque com a queda do homem, a cabeça da humanidade, o príncipe Adão, ele entregou o governo aqui na mão dos anjos decaídos. Então, eles pegam os planetas que foram criados com uma finalidade de trazer governança e influência sobre a Terra
sabe, para as questões de agricultura, né? Para as questões de maré, de dente, de cabelo, de gestação, não para governar sobre o homem, mas para que o homem governasse sobre eles. Eles agora foram cooptados. E esses deuses estão por trás, como se eles fossem laranjas, manipulando tudo para governar. E eles levantam sacerdotes, profetas, por autoridades constituídas reis, eles são nomeados, eles tomam posse, para que siga recebendo direção deles, para que eles não percam o poder. Então, são falsos profetas, são sacerdotes idólatras que adoram aquilo que não foi feito para ser adorado. Por isso que Romanos, tendo conhecido Deus, não adoraram como Deus, antes se prostraram a criaturas. Entende? Então, por conta disso, eles foram entregues a uma disposição mental, porque não adoraram o Criador, passaram a adorar a criatura. E existem os profetas e sacerdotes dessas criaturas que estão fluindo nessa frequência de tronos, sendo frequenciado, eles não ficam possessos, eles recebem uma frequência, uma influência para agir de acordo com este trono. Isso aqui é importante, porque quando você vai no autêntico, e você vai ver que isso vem de Babel, eles criam um altar, um zigurate, né? Eles se elevam, criam um zigurate, que é uma torre de 7 degraus, para que eles possam ter contato com os astros, e eles colocam sobre a torre o Sol e a Lua e os outros planetas, ou constelações zodiacais, né? E você vai ver, ó, quando você vem aqui em Amós, profeta Amós, que é levantado por conta do sacerdócio dos profetas terem caído, aí Deus levanta um boiadeiro, catador de sicômoro, para fazer o que os autênticos tinham que fazer. Mas quem é ele? Bom, ele cata um sicômoro aí, ó. Mas Deus está usando ele, ó. Amós capítulo 5, versículo de número 26. Não, não foi. Carregaste sim os vossos reis Sicute e Quium, vossos deuses estrelas, imagens idólatras que construíste para vós mesmos. Aqui ele diz que esse Deus, ó, que Deus, Sicute e Quium, tem imagem de estrela. Entende por que tanta estrela? Esse Deus estrela é o hexagrama, que é a estrela de 6 pontos, que é chamado em Atos 7:43, Atos 7:43, ao invés disso, ergueste um tabernáculo, ó, um templo, de Moloque, e a estrela do seu deus Refã, ídolos que fizeste para adorá-los. Por esta razão, eu vos mandarei para o exílio e para além da Babilônia. Eles levantam um altar pagão para adorar Moloque, que é a estrela de Refã. E a adoração a Moloque era a entrega de vida em sacrifício, né? De crianças, de bebês,
de semente, porque ele come a semente. E a semente fala daquilo que custa a tua vida, o teu sangue e o teu suor. Então, as pessoas, quando entregam no altar de Moloque, ele vai ter problema na área emocional, bancarrota, falência, vem de falique, área emocional, área espiritual, área física, né, que é a área de saúde, e área financeira, por conta de um altar. Então, a grande dificuldade é diferenciar o verdadeiro do falso. Porque ou você vai entregar em um altar ou você vai entregar em outro. E eu vou te dar muito mais contexto. É porque o tempo é curto e eu não posso sair daqui correndo. Mas eu vou te mostrar o que leva uma pessoa a procurar um vidente, né? Um vidente. E qual a motivação de sim se buscar, tá? Então, abra aí em 1 Samuel, só para você ter uma ideia o porquê dessa figura que eu botei aí, tá? Ó, 1 Samuel, capítulo 9. Olha aqui. Versículo 1 diz assim: havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim, de Israel, né? Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trisneto de Afias. Olha que coisa interessante. Ele tem o que muita gente desconhece. Olha, ele é trineto. Então aqui ele tem quem é o avô, quem é o bisavô, ele tem toda a ascendência da família dele. Então ele é alguém bem resolvido com a questão de família. Ele é um homem abastado e muito influente na região. Ele não tem problema financeiro. Tem. Ele é abastado, influente. É aqueles coronéis da região, sabe? Ele é um patriarca lá e está bem na fita. Agora, olha só. Tinha ele um filho, chamado um belo jovem, Saul, um belo jovem, bonito. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. O cara era, né, o galã. Ó, os rapazes os mais altos, chegavam apenas à altura dos seus ombros. Tá? Aí ó, aqui eu coloquei uma coisa muito interessante, porque esse Saul ele vai se tornar o primeiro rei e Davi vai se tornar o segundo rei. E eu agora de manhã peguei aqui, ó, o que significa o nome de Saul? Pedido. O que significa o nome de Davi? Amado por Deus, meu amado. Agora, olha só. Quando você está com problema e que você vai buscar direção, o que você quer? Você quer que Deus atenda o pedido, que é o seu, ou você quer que Deus dê a ele o que ele ama? Porque nem sempre o teu pedido é o que Deus ama. E nem sempre o que Deus ama é o que você pede. Então, na maioria das vezes, você está pedindo algo que Deus não ama e quer que Deus aprove. E para isso, você acaba indo para os altares idólatras. Porque quer um Deus que sirva o teu prazer, a tua vontade. E, no entanto, quando Deus quer entregar o que ele ama, de acordo com os princípios dele, é porque ele quer ser Senhor.
E aqui já é um problema, porque tem dois reis, e reis fala de governo. O que te governa, o que te motiva é o teu pedido, o teu interesse, aquilo que você busca, porque tem que ser do teu jeito, ou aquilo que Deus ama e que Deus quer que você entenda qual é o processo e como ele quer que seja feito de acordo com os princípios dele. Porque aqui vai te levar para dois altares. Pode te levar para um altar egoísta, onde o teu pedido é mais importante do que o dono que vai atender, ou pode te levar para um altar que Deus é mais importante, que ele é a primazia, que ele é o Senhor e que ele sabe melhor do que você e do que eu. Entende? Aí, então, olha só. Vamos entender o que levaria esse homem. Ele está aqui vivendo a vida dele, no dia a dia, rico, abastado, influente. Só que surgiu um problema. Olha o que vai acontecer. Certo dia, versículo 3, certo dia envolve segundos, minutos, hora e dia. Dia envolve vida, vida envolve suor e sangue, gordura, energia e vida. Está aqui. Ó, certo dia, este dia aqui, tem muita coisa embutida. Houve um certo dia que você resolveu buscar a Deus. Mas, de repente, você caiu num altar idólatra. Tá? Ó, certo dia aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, a jumenta era do pai dele, ó. O pai de Saul se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Ele dá uma missão para o filho. Qual o problema dele? Ele tem jumentas desgarradas. E pegar jumentas desgarradas e trazer de volta não é uma atividade fácil. Isso aqui é uma aventura radical para um jovem que está num deserto e tem que procurar no meio do deserto, no meio de montanhas, jumentas. E ele não tem noção aonde vai procurar. Ele tem um problema, mas ele não tem noção para resolver o problema. Ele precisa de alguém que veja ou que ouça. Ele precisa de um vidente, o autêntico. Então, olha o que vai acontecer. Percorreram toda a região, percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não encontraram. Seguiram pelas terras de Shaalim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim, e mesmo com todo esse esforço, com todo esse o quê? Esforço. Todo esforço envolve vida, sangue e suor. Olha o tamanho do esforço. Esforço. Olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho disso, ó. Sangue, vida. Tá aqui. Aí, ó, chegando ao distrito de Azuf, sugeriu Saul ao seu servo que acompanhava: vamos voltar. Desistiu. Caso contrário, nós já estamos tão distantes. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entende aí? Aí, entretanto, o servo lhe aconselhou: nesta cidade
mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Com certeza. Vamos até lá. É bem possível que ele possa nos orientar quanto ao caminho que devemos seguir. O que eles vão buscar nesse homem? Orientação sobre o caminho que nós devemos seguir. Mas se você busca um homem de Deus, que você quer orientação, mas não quer, você quer ouvir a orientação que Deus vai dar? Ou você quer a orientação que seja de acordo com aquilo que você quer fazer? Porque quando a orientação está alinhada ao teu pedido, da tua forma, do teu jeito, beleza, ele é um homem de Deus. Mas quando a orientação vai contrariar aquilo que você quer, porque não vai ser o teu pedido, vai ser aquilo que Deus ama que vai ser orientado, você entra em choque. E essa pessoa que valia alguma coisa vira javali. Javali não estou valendo mais nada. Porque eu discordei e disse não. Você entende como funciona? E ele não vai ser dono de ninguém, ele vai orientar, irmãos. E ele diz: olha aqui, ó, duas palavrinhas aqui, muito importante. O servo aconselhou. O servo deu um conselho para buscar alguém que pudesse dar uma orientação. Não é obrigado a seguir conselho, não é obrigado a seguir orientação. Mas orientação é orientação e conselho é conselho. Ele tem um peso. E tem alguém aqui de tempo integral, com disponibilidade, que é o vidente. O que é que o vidente faz? Ele vê ou ele ouve. E se o vidente for autêntico, ele vai estar alinhado ao trono que está sobre todos os tronos, ao Rei dos Reis, que reina, governa sobre tudo e sobre todos, que quer que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, seja estabelecida aqui na terra. E que eu preciso buscar para que a vontade dele venha, que o reino dele venha, que a justiça dele venha. Então eu preciso de homens e mulheres alinhados com esse trono. Não com o altar pagão e trazendo frequência do segundo trono. Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha, Efésios. Efésios, capítulo 2, diz: E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Há um espírito no ar que frequencia quem vive na desobediência. Aí diz: anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os desejos do pensamento, e éramos, por natureza, destinados à ira. Aqui eu busco a Deus pelos meus pedidos, pelo que eu quero, da minha forma, não aquilo que Deus ama. Quando eu encontro aquilo que Deus ama e recebo orientação daquilo que Deus ama, eu saio debaixo do espírito da desobediência, porque eu vou obedecer a palavra. E os mandamentos vão me limitar, vão me dar limite de proteção daquilo que eu posso e que eu não posso. Tá bom?
Ó, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida, a vida que estava sendo perdida, com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, um favor imerecido, vocês são salvos. É salvo por um favor, pela graça, mas não de graça. Porque para ele te salvar pela graça ou de graça, ele sacrificou no altar o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que Pedro diz que foi pago um alto preço. Então não foi de graça, nem a salvação é de graça, é pela graça. Mas tem um sacrifício no altar. Primeiro no altar divino, antes da fundação do mundo, depois no altar terreno, para unir as duas dimensões a dois níveis de altar. O altar lá de cima com o altar aqui de baixo, e você está brigando contra o altar. Contra os líderes, porque alguns estão nos altares idólatras, profanando, desviando, maculando e fazendo com que você olhe para o errado e deixe de fazer o que é certo. Ó, e Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Aí Ele nos leva para lá, acima de principado e potestade. Aí Ele diz aqui, ó, Efésios 4 não, 6, 12. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principado, potestade, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais, aonde eles estão? Nas regiões celestiais. Que regiões celestiais? Nas constelações zodiacais, trazendo frequência aqui para baixo para levar você a ser um desobediente, a alguém que não cumpre Torá, alguém que não obedece princípios. Agora, olha aqui, ó, Colossenses, aí do lado, capítulo 1, versículo 16. 15, 16, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o Filho, e primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu. Ah, as constelações foram criadas, sim, e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Só que uma turma desses tronos invisíveis se rebelaram. Agora, esses tronos invisíveis que você não vê, como você também não vê, estão no segundo céu, através de constelação, através de lua, através de sol, que era o objeto de adoração que eles invocavam em Babel, com o altar pagão de idolatria, com um culto envolvido de um culto afrodisíaco, de fertilidade, que segue sendo realizado hoje, contaminando os dons. Agora, qual a importância que tem esses zodíacos? Deixa eu te mostrar aqui em Jó, para que eu possa voltar para cá. Ó, em Jó 38, se eu não estiver equivocado. Olha aqui, ó. Jó 38, 36. Deus pergunta a ele assim, ó. Conhece as leis do universo? Ou pode estabelecer o seu domínio sobre a terra? Tem tradução que diz: você sabe como o zodíaco governa sobre a terra? É assim que está aí na sua Bíblia?
Olha o 30, 31. Podes amarrar as maravilhosas constelações estelares, atar a Pleiade ou soltar o laço de Orion? Podes fazer surgir no tempo certo a alva, a estrela da manhã, ou guiar a ursa e suas estrelas filhas? Você entende o que Deus está falando com ele? Que essas constelações zodiacais, elas têm um peso enorme. Deixa eu ver aqui em Amós, de novo. Aí eu vou ver se eu acho, né? Da outra vez, o Kevin que me ajudou e falou onde estava. É importante encaixar isso aqui para que você entenda o que vai vir mais na frente sobre os tronos. Você sofre ataque direto deles. É porque eu falei da outra vez, não risquei. Essa Bíblia aqui está em branco. Não é. Eu já li o 5:26, eu já li hoje. Ó, 5:8. Aquele que criou as Pleiades, a Quian, as 7 estrelas, 7. Tá vendo? Uma para cada dia. Ele vai frequenciar o dia, né? Aí vem, ó, Quisif, Orion, é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e espalha como deseja sobre a face da terra. E Yahvé é o seu nome. Então, aqui, ele diz que quem criou os zodíacos foi Yahvé. O problema é que com a queda eles desviaram. Aqui, ó, a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus. Está aqui, ó, Romanos 1. Ó, Romanos 1, 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e serem criados. Quem é esses serem criados? A constelação também é seres criados. Em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém, e por essa razão Deus entregou as paixões. Quando você vai para a idolatria de objetos criados e eles estão por trás, e o culto deles é um culto de fertilidade, ó, que acontece com a humanidade. Deus entregou as paixões vergonhosas, porque isso tem a ver com culto. Ó, versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram conhecimento, vê se não é. Eu não quero conhecimento. Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que conduz a praticar tudo.
o que é reprovável. Tem a ver com o culto da fertilidade. Aqui, ó. 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. A mente dele está em trevas. E proclamando a si mesmo como sábios, perderão completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou a tais pessoas a impureza sexual. O que é impureza sexual, irmão? Segundo as suas vontades pecaminosas de seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos em si. E não pense que um relacionamento hétero não tem impureza sexual. Porque você pensa logo em outras práticas, né? Em outros relacionamentos aí, até homoafetivo. Eu não estou falando nada de homoafetivo. Eu estou tratando aqui questões héteras, que tem impureza. Entende? Então, quando você tem essa informação, você sabe que os zodíacos eles estabelecem governo e algo sobre a Terra, não sobre o homem. E é isso que passou a ser adorado. E é isso que segue sendo adorado. A rainha dos céus e seu exército. Então, volte para Samuel, para a gente fechar o nosso raciocínio em cima dele aí. Tá? Então, é aqui, ó. Então, no versículo 6, 1 Samuel 9, 6, eu tinha finalizado, aconselhou e orientou a ir buscar a direção do homem de Deus. Agora, olha o que é a questão de cultura e a forma como pensava um homem da tribo de Benjamim. Olha o que ele diz. Mas Saul ponderou ao criado: se formos, o que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje. E nada mais temos a oferecer pelos préstimos. O que é préstimos? É um serviço. Não é algo que você vai prestar. E ele, ó, o préstimo desse homem de Deus. O que podemos fazer? Ele diz, olha, o homem de Deus ele está lá a tempo integral e a Escritura diz que ele tem que comer. Então, a primeira preocupação deles, ó, o que eu vou dar de pão para esse homem comer? Eu não tenho pão, acabou. Mas esse homem precisa comer. O que eu vou dar de préstimo? Eu preciso pagar, eu preciso honrar ele. Ele é dedicado a tempo integral a Deus, para poder me dar direção, para poder me dar orientação. Eu estou com um problema. Não é assim que nós vamos buscar? Você entrou em algum lugar para buscar solução para o teu problema. Havia algo extraviado na tua vida, havia algo perdido na tua vida. Você andou, procurou, revirou e não conseguiu achar, até que alguém diz, vai na igreja. Lá tem homem de Deus que te direciona. E a direção dada desde quando você começou redundou num efeito de muita mudança. Só que eles brigam para você parar de receber orientação e direção para que você se torne um rebelde sem causa.
Um homem e uma mulher órfão, que é dono do nariz, que faz o que quer, do jeito que quer. E os problemas são vários, mas a maioria chega querendo que Deus atenda o seu pedido, mas não quer ouvir qual é o pedido de Deus, qual é a direção de Deus, o que é que Deus ama, o que é que Deus quer para você. Você quer seguir sendo um Saul, um rebelde, um homem que tem um comportamento de uma jumenta? Ou você quer ser um Davi, um homem que pastoreava ovelha, que tinha um comportamento de ovelha, que sabia que havia um Senhor, que ele era o pastor dele, que ele era o guia dele, que ele era o dono dele, que ele era o marido dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Ele orienta, irmão, ele guia. A visão da ovelha é limitada. Por isso que a primeira ovelha ela vai com um chocalho na frente, porque ela consegue ver o líder e o barulho dela faz com que as outras a sigam. Se tu conduzir a primeira, as outras vão. E ele fala de discipulado, ele fala de liderança, quem está te conduzindo, quem está te guiando. Aonde você está indo, qual altar está te direcionando. Tem gente com desinteria, de tanta comida que vive comendo, come tanta coisa. Tem gente que cada dia serve um, cada um, vem um, vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito. Você vai virar um esquizofrênico espiritual com múltiplas personalidades, porque você não sabe quem te orienta. Você foi plantado num lugar e você quer a direção de todo mundo. Se Deus quisesse você em outro lugar, teria botado você em outro lugar. Deus plantou em algum lugar. Eu nunca vi a árvore onde é plantada se levantar com raiz e tudo e sair andando sozinha. Ou o jardineiro tira e coloca em outro local, ou a árvore não pode se levantar sozinha. Você não acha que o homem é como uma árvore plantada? Então aqui ó, ele vai e ele tem em mente: eu não posso usufruir do trabalho de um homem sem lhe dar a paga. Eu não posso chegar lá sem lhe dar um presente, sem abençoar a vida dele. Esqueça agora o profeta que vai te direcionar na casa de Deus. Procura um vidente feiticeiro para tu ver o preço da consulta. Se ele vai te dar direção com os guias dele lá. Lá tem guia, não tem? Ah, eu vou falar aqui com meus guias, vou receber os meus guias para poder te dar orientação. Aí o cara vai lá e paga. A orientação diz: compra mais isso, sai com a lista do que tem que comprar, do que tem que fazer, e depois compra tudinho, mata, sacrifica, vai no altar, ou na gameleira, ou na encruzilhada, ou na cachoeira, ou no rio, ou na praça, e arreia uma oferenda, arreia um trabalho. O que é isso? É um altar. É uma oferta, é um sacrifício. E às vezes você passou por lá e fez isso e o altar ainda está lá, tu não quebrou. E para remover esse altar, tu tem que levantar um altar superior a esse. Você entende como funciona isso? Então é importante entender isso. E ele está indo lá, ó. Olha o que ele diz. Entretanto, o servo aconselhou. Você quer ver uma coisa, irmão? Olha o conteúdo que você está recebendo no horário de viração de portal 6 horas da manhã. É 1 hora de vida, é 1 hora de conhecimento, é 1 hora de sacrifício, que já é um trabalho, não é? A maioria está levantando cedo que vai para o seu dia a dia de trabalho. Eu também me levanto cedo para entregar algo ao meu pai, que é um serviço.
Para que eu chegue aqui, envolveu compra em material, leitura, curso, busca, revelação. Tu acha que eu recebi tudo de graça? Acabei de comprar um livro. Sabe quanto comprei um livro essa semana? Chegou 300 conto. Aí eu estou lendo o livro, adquirindo conhecimento. Chegou para mim de graça? Não. Aí eu vou e derramo sobre você. Sobre você que está aqui, sobre você que vai ver o áudio, sobre você que vai assistir o vídeo. Aí você quer desfrutar disso sem pagar. Vá no salão, faça o cabelo e desfrute de um lindo penteado ou de um lindo corte sem pagar. Vá no mercado, vá no açougue, desfrute de uma picanha sem pagar. Nada você vai ter o desfrute se você não pagar para desfrutar. E o que eu estou te ensinando, irmão? Não estou te cobrando, não. Eu estou te ensinando que você precisa aprender a legitimar aquilo que você recebe. Sabe que Davi diz: eu não posso dar ao Senhor aquilo que não me custa nada. Eu vou levantar um altar na eira de Araúna para quebrar algo errado que eu recebi por herança. Aí alguém falou para ele: eu vou te dar o boi, eu vou te dar a terra. Levanta o altar e diz: não, se você me der a terra, se você me der o boi, o que me custou? Eu não posso levar para Deus algo que não me custa nada para quebrar algo que eu tenho por herança. Tem que me custar, criatura. É um princípio que ele está ensinando. Não é porque Davi era um rei. Davi entendia o princípio de se aproximar de Deus. Não é de qualquer forma. E Davi é amado. Ele entendia que não era de acordo com o pedido de Saúl, é de acordo com o amado que Deus quer, aquilo que Deus ama, da forma que Deus estabelece. Na oferta de Caim e Abel, Abel entendeu o que Deus queria. Oh, eu não vou ter tempo de falar, não. Você sabe o que o Caim deu para Deus? Que você talvez nunca tenha notado? A terra estava debaixo de maldição. Caim vai lá e pega fruto da terra e oferta a Deus do jeito que ele queria, no tempo dele, da forma dele, algo que era maldito. E Deus olha para ele e diz: tu quer me entregar algo que é maldito? E quer que eu receba? Você entende, irmão? Que Deus, antes de olhar para a oferta, olhou para o ofertante. E Deus diz que ele não recebe nada de qualquer jeito. Só que tem muito local que tu está dando as coisas de qualquer jeito e os líderes estão recebendo porque eles já negociaram há muito tempo os princípios. E não importa se o teu dinheiro é sujo, não importa se ele é oriundo de trapaça, não importa se é dinheiro de sangue, não importa se é dinheiro de corrupção, eles estão aceitando, porque ele já virou um altar idólatra. Ele é avarento. A avareza, a idolatria pelo dinheiro, ele serve ao altar de Mamon. Não é todo dinheiro que entra na igreja, não, querido, na casa de Deus, não. Não é toda oferta que Deus quer, não. A oferta também tem que ter princípio. E para você entender, você precisa conhecer o que Deus ama para fazer de acordo com como Ele quer. Não é fazer de acordo com o teu pedido. Eu, uma vez, cuidei de uma igreja, com certeza, irmão, de uma feiticeira. E um dia ela me trouxe uma oferta alta.
E ela falou, essa oferta aqui é para você impartir o que está na tua vida sobre a minha vida. Falei, onde tu aprendeu isso? Onde tu aprendeu isso? Não, eu tive num congresso em São Paulo e eu vi os pastores lá e apóstolos lá ensinando isso. Falei, eu não faço isso, não. Porque eu conheço uma história de que alguém não recebeu imposição de mãos quando chegou os apóstolos. E ele falou, eu tenho dinheiro. Toma aqui o dinheiro para que tu derrame sobre mim esse dom. E os apóstolos olharam para ele e diz: vejo que tu estás em fel de amargura, em laço de iniquidade, porque tu ousaste adquirir o dom de Deus pelo teu dinheiro. E eu rogo a tu, ou rogo a ti, que ores, porque tu está muito ruim. Eles não oraram, e eles não impartiram, e eles não receberam o dinheiro, e também nem oraram para tirar o problema dele. Este homem que ofereceu isso era Elimás, um mágico, um feiticeiro, que andava com Filipe, observando tudo o que ele fazia. Andava nas reuniões, mas não havia largado o satanismo. Ele era conhecido grande poder, porque ele servia no altar idólatra. Mas ele queria um poder superior dele, que estava na mão dos emissários, 0800, porque Deus deu, mas que não é para ser distribuído de qualquer forma. E outras pessoas simples, eles impuseram as mãos e impartiram. Mas aquele que ousou pensar que pode comprar o dom de Deus com dinheiro, irmãos, está muito ruim das pernas. Porque ninguém compra Deus. E as coisas de Deus não se vendem. Mas existem princípios. Existem princípios. Esse homem aqui, ele está tratando de princípio. Como eu vou honrar? Porque ele entendeu que quando você honra o homem de Deus, você honra Deus. E todo aquele que honra Deus é honrado por Deus. E quem desonra Deus será desonrado. Aqui é o princípio da honra. Eu não posso ir a um homem de Deus para me dar direção sem levar um presente para ele. Sem estar preocupado com o que ele vai comer. E aqui o servo diz para ele, olha o que o servo diz. Olha o que ele diz. O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul. Ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará em nossa jornada. Sabe o que ele está falando? Eu tenho moedas de pratas, e eu dou com prazer. Deus ama quem dá com alegria. Ele está dizendo, eu dou com prazer. Eu não dou por tristeza. Eu não dou por constrangimento. Eu tenho aqui e eu dou com prazer ao homem de Deus. Você entende? Que palavrinha tremenda. É, como é que você dá? Com prazer. Tenho prazer em ofertar. Ele é um homem de Deus. Ele não é um vagabundo, ele está lá em tempo integral, ouvindo e vendo. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele nos ajudará aqui, ó. Darei com prazer. Tá bom? Aí diz aqui, ó. Nos tempos antigos, em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus.
costumava dizer: vinde, vamos ao vidente. Porque naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Vidente é aquele que vê e aquele que ouve. Quer que eu te mostre um vidente no British Hadashah, no novo? Tudo que eu faço, ou eu vejo, ou eu ouço o meu pai. Eu não faço nada por mim mesmo. Yeshua Ramachia, ele era um vidente. Ele não é um profeta que veio depois de João, porque diz que até os profetas perduraram até João. E qual a diferença dele para João? Ele é a palavra profética, ele é a Torá encarnada, ele é a própria palavra. E a própria palavra anda e olha para o Pai, e ouve o Pai, e manifesta-se na terra. E ele diz: eu tenho uma comida e eu tenho uma bebida. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E aí você entende que ele vai ouvir quando o céu se abre, abre-se os portais. Este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aqui, ó, amado por Deus. Deus está dizendo: este é o meu Davi. Sabe? Ele não vem para mim me fazer pedido. Ele vem para mim atender aquilo que eu amo e faz aquilo que eu amo, porque ele é voltado para me agradar. E ele é meu filho amado. Por isso que quando ele vier, ele vem como Yosef, Davi. Ele vem como o rei Davi, porque a promessa que é da dinastia de Davi seria eterna como rei da nação de Israel. Ele está descaracterizado como Yosef José, como Ben José, caracterizado com roupa pagã, sendo apresentado como Jesus. Mas vai chegar uma reunião que ele vai tirar a roupa pagã do Egito e vai dizer: eu sou judeu, eu sou José. Ele vai se revelar para os irmãos como rei de Israel, cumprindo as duas palavras proféticas de José e de Davi. Que nós possamos entender isso, queridos. Que nós possamos entender isso. Há um altar idólatra e pessoas sendo controladas pelo segundo céu. O vidente autêntico, ele caminha no sobrenatural, trazendo a junção do sobrenatural para o natural. Se roubou isso da casa do Eterno. Agora nós só temos isso no sobrenatural fora. Então aprenda os princípios e cuidado com os altares idólatras. Porque no altar idólatra há um culto de fertilidade que as pessoas se entregam num culto pagão. Eu vou falar sobre esse culto mais abertamente. E que muitas das vezes se converte e vão para as beites, para as congregações e não são purificados e fluem nos dons contaminados, dando visão, revelação, profecia. E não é missionário, é mercenário. Então, que Adonai te abençoe aí, te guarde, te dê um dia abençoado, no nome poderoso de Yeshua. Vamos tirar uma foto.
Tudo bom, Renata? Nedinha, vocês estão tudo aí, agora que eu estou vendo vocês. Olha, deixa eu tirar uma foto aí. A Eugênia está no escuro, vai ficar hoje no escuro. Aí. Olha, depois me digam aí se tem sido importante para vocês, sabe, irmãos? Eu vou dormir preocupado com o que eu tenho que falar com vocês de manhã. Às vezes, na maioria das vezes, 4 horas eu já estou acordado, recebendo de Deus, entra em tal lugar. Eu te dou umas coisas na hora. Ele tem tido um carinho muito grande, sabe? Você pode me procurar aí para tirar dúvida. Agora mesmo eu vi que chegou aqui uma pergunta do pastor Christian. Ele não está nessa reunião. Eu acho que não está, né? Ele me botou uma pergunta ali que eu ainda vou ver onde ele me perguntou, para poder tirar a dúvida dele, porque a gente traz revelações novas que muitas das vezes a gente fica tentando entender, né? E a gente tem como ajudar, tá? E se eu não souber, eu digo, não sei não, mas vou perguntar ao dono, porque eu também não sei tudo, né? E glória ao Eterno por isso, né? Para que eu não me ensoberbeça. Eu não preciso saber tudo, eu preciso saber o necessário. E perguntar a quem de direito, porque ele é o dono de tudo, é tudo dele, por ele, para ele. Tá bom, preciosos? Então, incentive pessoas a estarem aqui, sabe? A gente nem cobra nada, não, a gente ensina princípio, sabe? E os que estão aqui, vai abrir o portal do mês. É o último mês que está fechando da estação de primavera. Não deixe de selar, não deixe de trazer tua primícia. Você tem aí na sua igreja alguém que entenda sobre isso, seu líder, entregue a ele, não tem problema não. Mas faça o protocolo, porque todas as 3 estações dependem dessa estação. Entende? A estação mais importante para a plantação é agora, na primavera. Por isso que essa guerra toda. Está 3 tronos brigando desde o início do ano em roubo de semente. E agora vai entrar Atenas, ela já está atuando aí, a deusa da justiça, da falsa justiça, né? Tem lá o signo dos 2 gêmeos, né? Olha como é que ele vai botar a balança, né? De equilíbrio. Então, toma cuidado, né? Eu não tenho tido tempo de falar sobre os tronos, sobre isso aqui, mas a gente precisa falar até sobre o trono do mês, tá bom? Então, tenha um dia aí abençoado aí a todos, tá bom? Se quiserem colocar pergunta aí, pergunte, pode me procurar e eu respondo na medida do possível, tá bom? Eu tenho atendimentos durante o dia, eu sigo cuidando de vida, eu tenho aula hoje à noite sobre missões, sabe? E às vezes eu estou quieto porque eu estou estudando, porque é uma aula diferente e a gente não pode falar qualquer coisa de qualquer maneira, porque são vidas preciosas, né? E um desviozinho, olha lá, é um herege, tá vendo? Esse cara é maluco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não pode fazer na euforia. Tá bom? Então, shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na tua casa, na tua vida, tá bom? Que haja restauração, que haja saúde e que haja um renovo da parte de Yud-Re, Vav-Re, no nome de Yeshua HaMashiach. Tá bom? Gratidão por estar aqui, gratidão por esse tempo precioso de primícia e de entrega. Tá bom? E convide pessoas aí. A gente não tem problema de aceitar, não. A gente quer que as pessoas ouçam as pérolas do reino. Tá bom? Beijo grande no coração aí. Shalom, shalom, a paz.